Fala aí, rapaziada. Gente, mesmo que essa campanha medíocula de 2025 no Campeonato Brasileiro, né, para não falar dos outros campeonatos, que a gente tá falando estritamente do brasileiro aqui, o campeonato vinha sendo deveras generoso por Vitória até então. E mesmo apesar de tudo, a gente em vários momentos teve uma vitória simples de poder estar em uma situação melhor até fora da zona, né? Vamos lembrar basicamente dos jogos que a gente estava ganhando o Barradão e cedeu os empates, seriam 6 pontos a mais. A gente estaria em outra situação, uma situação muito mais confortável ou menos desconfortável do que o que estamos agora, né? E por várias rodadas, a rodada em si ajudou a gente a continuar com a sensação de estar vivo no campeonato. Só que essa rodada veio assim como que para botar um baixo, vamos falar assim, ó, vocês não querem aproveitar, não rebanho de desgraça, então vocês vão ver agora. E foi uma rodada assim que todos os resultados possíveis aconteceram contra o Vitória, né? Acho que tirando ali o empate do Santos, que ainda reduziu um pouquinho de nada o estrago, todos os outros resultados foram os piores possíveis. Foi uma rodada realmente pra broxar o torcedor, cara. Lembrando, rapaziada, que hoje às 18 horas temos live e vamos fazer o sorteio desse livro aqui para os membros do canal. A gente tem atualmente 28 membros, ou seja, tá acessível, a chance tá boa de você ganhar se você for membro. Tá, a chance de você ganhar esse livro aqui sendo membro tá muito maior do que o Vitória de permanecer nessa Série A, vamos ser sinceros. Então se você quiser concorrer, ainda tá em tempo de você virar membro do canal até a live de mais tarde e concorrer a esse livro aqui, além de que você vai estar ajudando o canal. Lembrando que a gente faz um trabalho independente, não temos marcas, não temos receita, a única receita que a gente tem realmente é dos membros que a gente está fazendo essa campanha e das doações que a gente está pedindo aqui para quem puder mandar qualquer contribuição no nosso QR Code, porque tá difícil, gente. Já é difícil tancar o sofrimento como torcedor e ainda criar conteúdo sem patrocínio, sem outras receitas. É muito difícil. Eu tô resistindo aqui o quanto eu posso. E eu tento contar aí com a contribuição de todos que puderem ajudar o canal do Leão a continuar com esse trabalho aqui, tá bom? E eu sei que com a fase do Vitória, tudo se torna mais difícil, inclusive pra gente que cria conteúdo independente. Independente 100% no caso, quando a gente não tem nenhuma marca nos apoiando, tá bom, gente? Então vamos lá. O Fortaleza venceu, encostou no Vitória, sendo que tem um jogo a menos. Lembrando que o Fortaleza praticamente já estava descolando e o Vitória ressuscitou. Agora o Fortaleza tá aí vivo, com mais chances até de se livrar do que o Vitória. O Santos empatou, né? Como falei, foi menos prejudicial, porque se ganha ia para 29 pontos. O Atlético Mineiro Internacional também empatou, teve esse resultado aí que foi menos danoso, mas o Internacional também tem jogo a menos. O Atlético Mineiro, que tava com 25 e tava ali dando impressão que ia entrar no bolo da briga com a gente, também venceu seu jogo por 1-0 simples. Pulou para 28, já afastou também. E o Ceará joga hoje. Esse jogo do Ceará é o jogo mais emblemático, porque acho que agora as únicas mínimas chances que eu consigo enxergar é através do Ceará. Eu acho que esses times aqui, Atlético Mineiro, Inter, Santos, eles não vão ficar nessa situação. Eu acho que o que pode assim ainda, sei lá, talvez o Santos, né? Mas o Internacional tem time para tá numa situação melhor, o Atlético Mineiro também, apesar que tá na crise, e a própria pontuação deles por si só já meio que estão colocando ele distante da briga com a gente. Descolou, aconteceu o mais temerário pro Vitória, né? Os times descolaram. Quando os times já estavam assim, a uma vitória da gente, já tava difícil, imagine agora, porque o Vitória precisa de uma sequência de vitórias para poder sair, né? Uma sequência de mais de 2 vitórias, inclusive, porque considerando que os outros times todos têm 1 ou 2 jogos a menos, e o Vitória é um dos times com menos vitórias no campeonato, o Vitória sempre vai ter que mirar fazer mais pontos que esse time, se quiser ultrapassá-los. Sendo que a tendência é a gente seguir no campeonato sempre com menos vitórias do que os times que a gente tiver a possibilidade de empatar em pontos. Então, qual é talvez a única esperança aqui da gente? A gente secar o Ceará hoje, torcer pro Ceará perder pro São Paulo
e vencer o jogo do Ceará. O que faria o Vitória ir a 25 pontos e ficar 3 pontos do Ceará. Ainda assim, não só seria 3 pontos, porque, lembrando, acabei de falar, aqui o Vitória teria que fazer 4 pontos a mais, tirar uma diferença de 4 pontos do Ceará, porque o Ceará tem 7 vitórias. O Vitória, se o Ceará perde hoje e a gente vence o Ceará, o Vitória iria a 5. Se vencesse mais uma, a 25, né? Perdão. Se vencesse mais uma, iria a 28. Porém, estaria ali com apenas 6 vitórias. Então o Vitória vai ter que tirar essa diferença em mais vitórias. E isso é o que nos deixa mais preocupado. Para além de toda essa dificuldade, todos os clubes ao redor do Vitória, todos os clubes ao redor do Vitória têm pelo menos uma partida a menos. Então, assim, isso aqui pode piorar muito mais, tá bom, galera? Vamos fazer, eu abri o simulador aqui. Lembrando aqui, deixa eu ver as partidas que estão pendentes. São as partidas Sport Flamengo pela 12ª rodada, Fluminense Ceará, Palmeiras Juventude pela 13ª, Santos e Palmeiras, Mirassol e Fluminense. Pela 14ª rodada, Atlético Mineiro Sport, Bahia Internacional. 16ª rodada, Atlético Mineiro e Fortaleza. Cara, tirando esse jogo aqui do Mirassol, nesse cenário de agora, tá? Porque esses jogos ainda não foram marcados, então isso pode mudar. Muitos outros times têm possibilidade de descolar ainda mais e sair da briga. Mas no cenário atual, desses jogos pendentes aqui, só Mirassol e Fluminense que não muda muita coisa pro Vitória. Não muda nada na situação do Vitória. Todos os outros têm potencial de mudar para pior o cenário do Vitória. Então vamos fazer uma simulação. Vou testar 3 cenários, tá, gente? No primeiro cenário, eu vou colocar os favoritos vencendo. Vou colocar os favoritos vencendo seus jogos. No segundo, eu vou colocar o que seria o cenário ideal, Vitória, o menos pior, menos danoso pro Vitória. E no terceiro, o pior cenário que pode acontecer pro Vitória aqui, tá? Eu abri o simulador. Eu não sei, deixa eu ver aqui, porque eu só tô com a tela. Acho que tá dando pra vocês acompanharem aí, né? Pronto, então vamos nessa. Começando pela 12ª rodada. Vamos aqui de Fluminense e Ceará, né? Vamos com um placar simples para facilitar nosso trabalho aí. Vamos colocar 1-0, né? Porque a gente também não quer que o Ceará descole. O favorito nesse jogo é o Fluminense. Vamos de 1-0 para o Flu. Sport Flamengo. Vamos lá, né, gente? Vou colocar 1-0 para ser bondoso aqui também. Palmeiras e Juventude. 1-0 Palmeiras. 13ª rodada. Santos e Palmeiras. Favorito é o Palmeiras, né, gente? Mirassol e Flu é um jogo que não vale muita coisa. Mas para seguir a lógica dos favoritos aqui, vou colocar 1-0 Fluminense. 14ª rodada. Atlético Mineiro e Sport. Vamos colocar 1-0 Atlético. Bahia e Inter. Vamos colocar Bahia 0, Inter 1. Agora, 15ª não, é a 16ª que também tem rodada atrasada. 1-0 Fortaleza. E o que mais? Acho que é só esse, né? Na 16ª só esse. Vamos ver o que é que deu aqui agora na tabela. Vamos dar um zoom aqui para enxergar melhor como foi que a tabela veio parar. Pronto. Ainda tem um aqui com a menos. O Ceará. O Ceará, no caso, é o jogo de hoje. É isso mesmo. O resto tá tudo com 25. Tirando o Ceará que joga hoje. Hoje, no caso, gente. Hoje, dia 29, tá? Que eu não sei que dia vocês vão assistir esse vídeo. 29 à noite. Tô gravando esse vídeo. 29 de dia. Como é que ia parar essa tabela, gente? O Vitória ainda estaria a 5 pontos do Santos, né? 6, sendo que o Santos tem vitórias a mais. Ainda estaria a 6 pontos do Ceará. Já abrindo aqui. Eu vou colocar sempre com um ponto a mais, tá, gente? Por conta do que eu falei. A gente sempre precisa mirar um ponto a mais do que a distância real. Então estaríamos a 8 do Corinthians, 9 do Vasco e 10 do Internacional. Acho que do Grêmio em diante aqui, gente,
Vamos ser sinceros, não dá pra pegar mais não, né, velho? A briga no máximo é do Internacional pra baixo. Esse aqui é o primeiro cenário, é o cenário com os favoritos ganhando. Vamos testar agora o cenário que eu considero que seria o ideal pro Vitória. Vamos voltar lá na 12ª rodada. Fluminense 1-0 seria o ideal. E Sport, Flamengo ganhando seria o ideal. Eu acho que vai ser mais ou menos. Acho que vai dar no mesmo, viu, galera? Vai dar no mesmo, porque aqui tem Atlético Mineiro e Sport. Esse jogo aqui, hein, gente, e aí, qual seria o melhor? Aqui começa a mudar, porque qual seria o melhor? O Sport vencer e aí de repente encostar no Vitória? Tem gente que tem medo do Sport passar a gente. Mas aí a gente tá considerando um cenário pra gente reagir, né? Então vamos colocar o Sport vencendo o Atlético e vamos colocar o Bahia SAF vencendo o Inter, pro Inter continuar aqui no bolo. Aí vamos vir pra rodada dessa, 15ª não tem. 16ª, Atlético e Fortaleza. Aí que moiou, né, velho? Aí que ferrou. Aqui qual era o cenário ideal? Um empate, né? Vamos de empate. Vamos ver agora como é que ficou. Vitória 22 pontos. Caiu uma posição aqui, foi porque o Fortaleza ganharia um ponto. Continuaríamos a 5 do Santos. 6, né, do Santos. Tem que colocar sempre uma a mais. 7 do Inter, 7 do Ceará, 8 do Corinthians, 8 do Atlético Mineiro. Ainda assim, né, gente? Esse aqui é o cenário ideal pro Vitória, tá? É o cenário ideal pro Vitória. Ainda assim, ó como o bagulho tá doido pra gente. Porque aqui, no mínimo, é uma sequência de 3 vitórias e contar com os outros, quando empatar, né, o número de partidas, contar pros adversários não somarem mais pontos. Aqui é o cenário ideal quando igualar o número de jogos. Agora vamos para o cenário mais temerário para o Vitória, o pior cenário possível. Aqui seria o Ceará vencendo, sendo que assim, vou colocar também no jogo de hoje, vou correr lá para a 25ª rodada, porque tem um jogo do Ceará hoje. Então vou colocar também nesse cenário pior o Ceará ganhando hoje, tá? Aí seria o Sport vencer também aqui, porque aí já criaria a chance da gente até cair mais uma posição. O Fortaleza zebrar contra o Palmeiras. O Santos venceu o clássico contra o Palmeiras também. Mirassol, Fluminense, não vou mexer, não vai mudar muita coisa. 14ª rodada. Aqui o pior seria o Atlético ganhar, que aí distanciaria mais. O Inter venceu o Bahia. E qual é o último aqui? Atlético e Fortaleza. Aqui fica complicado também, mas vamos botar o Fortaleza ganhando, né? Porque essa altura aqui, acho que o Atlético já saiu da briga. E vamos correr para a 25ª rodada. Esse aqui, gente, é o pior cenário possível. E assim, por mais que a gente esteja zicado, eu acredito que seja muito improvável, mas é uma possibilidade. Como é que fica a tabela aqui pra gente? Caralho, o bagulho ficou doido. Aqui no pior cenário possível, depois das 25 rodadas empatadas entre todos os times. O Vitória estaria na vice-lanterna, a 8 pontos de sair da zona. Caralho, primeiro time da zona, 8 pontos. 22 8 pontos. Com o Santos, segundo time depois da zona, a 9 pontos da gente. Vasco também a 9 pontos. Atlético a 10. Internacional a 10. Grêmio diante, pra mim, do 11º pra cima, já tá fora do nosso alcance aqui. Tá? Existe, essa matemática existe. Mas vamos tentar trabalhar com o mínimo de realismo possível, tá? Deixa eu voltar aqui pra tela agora. É assustador, né, velho? E além de tudo, além da draga do campeonato de merda que a gente tá fazendo, todos os times têm. Só o Vitória ali no meio tem 25 partidas. Todos os outros têm partidas pendentes. Então, assim, alguma coisa vai mudar nisso aí. Eu espero que o cenário seja o menos danoso possível pra gente, que os favoritos vençam seus jogos, porque pra nós agora só resta mesmo algo sobrenatural pra tirar o Vitória dessa situação. E eu sei que muita gente até tá apontando que o Vitória, nessa altura do campeonato do ano passado, também tava com pontuação semelhante, situação semelhante, mas existem, galera, muitas nuances que diferenciam o contexto do ano passado com o contexto desse ano. Primeiro que ano passado foi um milagre também. E milagre não acontece o tempo todo, né, gente?
mas é um contexto totalmente diferente, com um time muito mais limitado, com a pressão muito maior, com adversários muito mais qualificados. E até o campeonato em si, né? Se você considerar que esse ano os 12 considerados grandes estão disputando e os times que estão ali abaixo, os times considerados médios, são times de maior porte do que os que estavam ano passado. O Mirassol já descolou, já tá na briga lá com os grandes. Então, assim, são menos clubes competindo com chance de cair. Eu só enxergo aqui mesmo, dos que estão ao nosso redor ali, o Ceará com chance, muito, embora muito remota, mas com chance ainda de ceder um lugar na briga. Isso muito a depender do que vai acontecer hoje no jogo contra o São Paulo. Eu espero, desculpa aí, Léo Condé, mas eu espero que você se foda, que a gente consiga pelo menos, a partir de um resultado ruim do Ceará, vencer o próximo jogo, tá bom, gente? Isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Queria só mostrar isso aqui pra galera que ainda tá meio confusa em relação à situação do Vitória. Acho que vai sair daqui ainda mais deprimido, mas eu precisava passar essa mensagem pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, deixe seu hypar. Gente, gasta o hypar aqui com a gente, que tá pequenininho ainda. Não gasta o hypar nos canal que já tem gente pra porra, não. Usa o hypar, guarda o seu hypar pra usar aqui no canal, que ajuda a gente pra caramba, tá? Se inscreve se não for inscrito, manda esse vídeo pra outros rubro-negros aí. E vamos que vamos, né, gente? Não restou muita coisa pra nós, mas vamos nessa. Quinta-feira tamo lá no Barradão e vamos ver o que acontece. Torcer que o São Paulo hoje vença. Até mais tarde na live.